tão pecador. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 3, versículo 3. Que ele vai nos falar sobre algo tão importante, que algumas pessoas, quando lê essa passagem, eles passam para o lado, a folha. Não, essa parte eu não gosto não. Mas essa parte é para mim, para você, para nós que estamos aqui. Né? Aqui diz a palavra do Senhor: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente que os navios, que sendo tão grandes, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo remo e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo o inferno. Glórias a Deus. Aqui diz no verso 7: pois todas as espécies de animais, de aves, répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de dominar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas às semelhanças de Deus. Amém, irmãos? Amém. Hoje só crente pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, por favor? Eu sei que muitas pessoas gostam de ver a presença de Deus na tua igreja. Algumas pessoas já disseram para mim: olha, pastor, é incrível como a gente chega lá na igreja e sente a presença do Espírito Santo, a profecia, a revelação, a manifestação dos dons do Espírito Santo. Sim, todas estas coisas são manifestas, porque aqui a palavra é a prioridade na vida dos crentes. Amém, irmãos? Então aqui nós queremos mais é a palavra, aprendermos dela para nós errarmos menos. Quem aprende mais a palavra erra menos. Diz para o seu irmão que está ao seu lado: quem procura conhecer mais da palavra vai errar menos. Glória a Deus. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia! Eu estava aqui olhando dentro dessa palavra e nós vimos que dentro dos capítulos que antecedem ali, fala sobre o dominar a língua. A língua é este pequeno órgão que está dentro da nossa boca, não é verdade? E o Senhor nos deu um dom, uma graça tão grande de podermos falar, de podermos expressar, não é verdade? Mas tudo isso não seria possível, falarmos as palavras certas sem a nossa língua. A língua ela é um órgão importante, mas ela também, aqui segundo a narrativa bíblica, Tiago, o doutor Tiago, ele estava dizendo que a língua ela pode fazer muito mal às pessoas. Então alguém pode pensar nessa noite: pastor, quer que eu corte a minha língua fora? Não, não é isso. Ao contrário, eu quero que você entenda que a nossa boca, quando ela muito abre, ela pode nos causar um dano muito grande. Às vezes é melhor nós ficarmos em silêncio, meditando em silêncio, do que falarmos demais. Porque aquele que fala demais, eu estou falando no sentido de falar de Jesus,
Se você estiver do meu lado, eu fico o tempo inteiro falando de Jesus. Falando da palavra, falando da Bíblia, contando testemunho, falando das grandezas de Deus. A minha vida é assim. Agora, tem pessoas que sabem falar de novela, de filme, não é verdade? Sabem falar mal dos outros, ninguém presta, não é verdade? Às vezes as pessoas não conseguem compreender que a nossa boca, ela pode ser usada para abençoar, a nossa língua também pode ser usada como instrumento para amaldiçoar as pessoas. Por isso, nós temos que ter um grande cuidado. E vamos ver o que está dizendo então a Bíblia. Abra a sua Bíblia, olhe para ver o que está escrito. Glórias a Deus. Que aqui no versículo, vamos ler aqui, desde o versículo de número 2. Versículo 2, ele está dizendo assim: porque todos tropeçam em muitas coisas. E ele diz: se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, é alguém que está em perfeição, porque não erra em nada. Glórias a Deus. Alguém então pode aqui dizer assim: viu, pastor? Com a própria Bíblia está dizendo que nós vamos errar. Glórias a Deus, não é verdade? Alguém pode se basear nisso? Alguém pode se atrelar a isso e dizer: viu, com a própria Bíblia está dizendo que nós podemos errar? Sim, meu irmão, nós podemos sim errar, mas nós podemos também não errar, procurar nos acertar, não é verdade? Eu estou dizendo que nós vamos chegar a uma perfeição, que o irmão que está ao seu lado ele é perfeito, que a pessoa que está ao seu lado ela é perfeita. Não é isso. Mas, como eu falei no início, errarmos cada vez menos. Errarmos menos. Eu conheci um jovem na cidade da onde eu vim, que ele era um jovem se expressava muito bem e muitas vezes causou dano às pessoas sem querer. Eu vou falar assim, não era por querer. Eu vi que muitas vezes ele fazia aquilo sem intenção de fazer. O que acontecia? Alguém chegava para ele e contava a ele um segredo. Vocês estão entendendo a coisa? Chegava para ele e dizia assim: eu tenho que te contar um segredo. E a pessoa contava para ele, acreditando que ele era um rapaz de oração, porque ele orava muito bem, tinha uma boa oratória, falava bem, se expressava bem. E ele, quando estava conversando com a gente, comigo mesmo, ele falava: irmão, pode confiar em mim. E sinceramente me dava medo, não é verdade? Até que eu contei alguns testemunhos, algumas coisas, e de repente alguém chegou para mim, uma coisa que eu contei para ele, alguém chega para mim e diz assim: olha, pois é, eu fiquei sabendo que tu fez isso, mas quem te contou isso aí? Eu não posso dizer, coisa muito triste, quando alguém chega para a gente e diz: eu não posso te dizer. Mas aí você vai lembrar de quem você conversou. E eu fiquei impressionado, que eu contei uma coisa, claro, não era uma coisa grave, mas se fosse algo grave, vocês estão entendendo? Tem coisas que eu ouvi desde a época que eu estava no Rio Grande do Sul e vim para cá, que vai morrer comigo. Coisas que eu falei para aquelas pessoas que eu ouvi, que jamais contaria para ninguém. Se eu disse para aquela pessoa que eu não falaria, eu tenho que continuar em silêncio com aquilo que aquela pessoa me contou. Não é verdade? Porque ela confiou em mim, ela acreditou em mim, ela colocou a sua confiança em mim. E quando nós não soubemos fechar a nossa boca, nós podemos dividir amigos, destruir lares, destruir as pessoas que estão ao nosso redor, causar dano às pessoas que confiaram em nós, simplesmente por nós acreditar. E aquele jovem causou danos, irmão. Ele começou a causar dano para muita gente. Quando eu vi que aconteceu aquilo, eu já não falei mais nada para ele. E toda vez que ele conversava comigo, ele dizia: pode confiar, pode falar para mim, eu confio em mim. E eu ficava olhando para ele.
Meio assustada, disse. E esse jovem, irmãos, ele acabou depois morrendo. Vocês acreditam que ele morreu porque falou demais? Mataram ele porque ele falava demais. Aleluia! Tem uma pessoa na área do crime contou algo para ele, ele vai e fala para outro, e foram lá. Vocês estão entendendo a situação? Então essa palavra, ela faz alguns dias que Deus vem falando algo comigo. Nós que somos obreiros, temos que saber quando abrir a nossa boca e quando não devemos abrir ela. Quem está entendendo? Tem um obreiro que não consegue, ele fala demais. Isso estraga o seu ministério, estraga a sua chamada. As pessoas não dão credibilidade no que tu diz. Tu pode ser uma pessoa até amável, uma pessoa querida, uma pessoa que tem uma desenvoltura, pode crescer no ministério, mas quem vai ajudar você a crescer é o teu pastor presidente, que vai ali pelo Espírito Santo. Deus vai dizer: levanta, capacita, eu estou com ele, separe ele. Agora, já pensou? Deus quer fazer algo na vida dessa pessoa e Deus mostra, mas ele não fecha a boca. Fala na hora própria, se enfia onde não é, faz o que não deve, se mete em assuntos que não é para se meter. No curso de líderes aqui nesta igreja, nós explicamos isso. Nos cursos que nós aplicamos aqui, a primeira coisa que nós ensinamos o obreiro é respeitar a sua hierarquia, a hierarquia espiritual. Respeitar os seus líderes, saber quando falar. Eu não fico triste quando o obreiro não conversa comigo, eu não fico triste. O obreiro não fala A nem B com o pastor Rodrigo Conceição, o pastor Rodrigo fica bravo. Não. Eu vejo que esse irmão está vigiando o que ele diz. Eu fico feliz por esse irmão. Claro que a gente ficar também, todo tempo com a boca fechada, sem dialogar com ninguém, sem dar paz com o irmão, ou sem, vou fazer um evangelismo. Eu não consigo evangelizar ninguém se a minha boca não estiver aberta. Mas você não está fazendo mal, você está fazendo bem, pregando o evangelho, ensinando palavras, Glória a Deus, achou a palavra, pastor? Qual capítulo? Abra a sua Bíblia, hoje é um culto de ensino, Provérbios 25, versículo 11. E marque na sua Bíblia. Glórias a Deus. Deus mandou falar isso hoje aqui, para que você entenda, aleluias, que esta lição hoje é para mim, é para você, para nós que estamos aqui. Aprendemos quando devemos falar as coisas, quando não devemos falar. Eu já vi pessoas perder até no INSS, perder a causa no INSS porque falou demais. Chegou no INSS, quis explicar para o doutor como que era a dor, como que era a doença, como que era isso, como que era aquilo, e ele era simplesmente ficar quieto. E ia ganhar a causa do INSS, não ganhou, porque chegou querendo ensinar o médico. Vocês estão entendendo? Até dentro de casa, existem coisas que podem ser evitadas dentro do nosso lar. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, você sabia que dentro da sua casa pode ser evitado confusões, contendas, discórdias, se você aprender a falar no tempo certo. Tem maridos que nunca vão vir para a igreja porque a mulher não fecha a boca. Teve um dia que o meu irmão falou para mim: sabe por que eu não vou lá, pastor? Eu te amo, ele disse para mim. Eu amo o Senhor. Eu gosto de ir em culto, quando o Senhor está lá pregando, eu vou lá, aprendo, eu ouço. Eu amo o Senhor, pastor. Mas eu não vou na igreja por causa da minha mulher. Eu falei: como isso? Que a mulher é uma diaconisa, uma obreira. Mas na igreja ela é, em casa vai para o inferno, Satanás, demônio, diabo. Vocês entendem, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós temos que cuidar. Aleluia! Eu vou dizer para os irmãos que eu sou um perfeito. Eu não sou.
Mas dentro de casa eu procuro ficar em silêncio, eu fico vigiando, orando. Claro, se chegar o pastor Fábio, chegar o pastor Rodrigo, chegar um dos obreiros para conversar comigo, eu tenho o maior prazer de conversar as coisas de Deus. Passo horas falando as coisas de Deus com esse irmão. Mas eu quero dizer que nós temos que ter uma certa vigilância nesta coisinha que pode nos causar um benefício ou um malefício. Tem gente no serviço que ele perde completamente o respeito. Todo mundo respeita, quer dizer. Por quê? Porque dentro do seu trabalho ele fala demais. Sabe o que é isso? Vai levar o quê? Dentro do seu serviço. O que leva dentro do serviço? Desrespeito do colega. Às vezes a gente fica quieto e começa a falar mal do patrão, da patroa, começa a falar mal de todo mundo, né? Ninguém presta. Aí quando você vai falar de Jesus, essa pessoa já olha para ti e diz assim: quem quer falar de Jesus aí? Está matando todo mundo aí dentro, está passando a força no pescoço duro. Teu pastor não presta, teu irmão não presta, fulano não. Vocês estão entendendo que eu estou falando isso para crente? Estou falando isso para Uma vez, irmãos, uma irmã, ela queria ganhar o seu esposo para Jesus. Ela queria muito que Deus transformasse o seu marido. E o marido era daquelas pessoas que bebia. Era um homem alcoólatra. E ele sempre chegava em casa, era aquele arranca-rabo, era uma briga, era discussão, ele acabava quase batendo na mulher, era aquela confusão todos os dias. E o que aconteceu? Ela foi falar com o pastor dela e disse: olha, o que eu faço? Não adianta esse homem não vir para a igreja. O pastor disse: cala a sua boca, irmão. Olha, irmãos, imagina se eu falar isso para alguma irmã aqui, vai dizer para mim: pastor, dá a carta que eu vou para outra igreja. Mas o pastor, o homem de Deus, disse para ela: cale sua boca, ore mais, fale menos, abençoa mais teu marido, usa a tua boca para abençoar ele, porque senão ele vai morrer no vício, vai morrer nessa desgraça. Ela diz: mas eu não consigo me aguentar. Ele fala meia dúzia e já sai queimando tudo. Enche a tua boca de água. Quando ele chegar, o pastor disse para ela: quando ele chegar, você vai lá e enche a sua boca de água e me prometa que só vai engolir a água quando ele dormir. E passou um mês, e passou mais um mês, e o marido um dia estava meio sãozinho, não tinha bebido, e disse: mas essa mulher está muito estranha, não briga mais comigo, não me amaldiçoa, não diz que eu vou para o inferno. Essa mulher está me traindo. Eu vou chegar mais cedo em casa e vou pegá-la no flagrante, né? Pegou e saiu mais cedo, foi para casa, chegou em casa, escutou uma conversa, e aquele choro, e aquela conversa: eu te amo. E ele disse: ixi, eu falei, está me traindo. Caçou um facão, foi abrindo as portas devagarzinho, chegou na cozinha, estava ela de joelhos, dizendo: Jesus, eu amo meu marido, Jesus. Salve aí. O marido se ajoelhou do lado dela, segurou a mão dela e disse: mulher, a partir de hoje eu sou crente junto com você. Não é possível, irmãos. Essa mulher ficou uma mulher perfeita. Ela era perfeita? Não é uma mulher perfeita. Mas ela foi ensinada a falar menos. Vocês estão entendendo? Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu era totalmente calado. Eu não falava. Até chegar a entrar na igreja, eu era uma pessoa quieta. Eu não era de conversar com ninguém, não me expressava. Só que era uma pessoa ruim, né? Até Jesus me transformar. Quando Jesus entrou na minha vida, entrou uma alegria dentro do meu coração. Uma alegria tão grande dentro de mim, cujo eu nunca tive. Eu senti uma alegria, uma paz que inundou meu coração de um jeito que eu só queria falar de Jesus. Aonde eu ia, parecia um papagaio. E isso incomodava as pessoas. Até minha esposa se incomodava comigo. Minha esposa dizia assim: meu Deus, isso aí vai até às 6 da manhã falando. Mas só que eu estava falando as coisas de Deus. Um homem
triste, vazio, né? Sem luz, sem nada. Aí recebe a luz, recebe a graça, recebe a alegria. Quem é que segura um homem desse, uma pessoa assim? Só que no decorrer do tempo eu vi que eu fui incomodando as pessoas. Eu já era calado antes. Aí eu comecei a me calar. Eu comecei a não falar mais. Falava só para aqueles que queriam me ouvir. E nos últimos dias eu tenho falado para Deus assim: Senhor, me ensina. Isso não é vergonhoso. Me ensina a falar com quem quer me ouvir. Porque não adianta também tu querer falar com quem não quer ouvir você. Eu sou um ser humano que mais escuta problema todo dia. Todo mundo chega e para o meu ouvido, vem outro, e vem outro, e vem outro, e pá! E tem gente que baixa no pastor e acha que está indo bem batendo no pastor. O Espírito Santo, tocar no pastor, tocar no meu ministério, o Espírito Santo faz assim na tua vida, ó. E você fica sequinha, sem nada. Gosta do pastor, tem que estar no pastor. Eu fico com aquela paciência. Será que ele está vendo quem está batendo? Será que está vendo? Às vezes eu fico olhando assim, será que está enxergando para quem está dizendo essa coisa? Não é verdade? Só que o problema é quando eu abro a boca para falar. Porque comigo tem um peso. Comigo aqui tem um batalhão de problemas dentro da minha cabeça. É um problema de toda a igreja. Aí eu aprendi, eu disse assim, tem pessoas, quando eu vou falar, eles querem se igualar ao meu problema, sendo que o meu não tem nada a ver com o dele, mas tudo bem. Ah, mas eu resolvi assim, foi fácil, glória a Deus. Amém? Só hora, né? É a hora de jejum, tá bom. Vocês estão entendendo? Então começou aquela coisa de novo, sabe, de ficar quieto, não falar mais. Daqui um dia, quem sabe, vocês vão me olhar e vão estar assim, ó. Você vai falar com o pastor vai ficar assim te olhando. Aleluia. Glória a Deus. Ou vocês preferem o pastor comunicativo? Glória a Deus. Ah, pastor, não muito, né? Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu falar de Jesus, você não quer ouvir? Vou começar a vir com água na boca aqui na igreja. Só vou engolir quando sair do culto. Para não incomodar ninguém, porque às vezes a gente falando incomoda. Mas quando as pessoas estão resolvendo, elas vêm para falar, e eu preciso ter o ouvido para escutar. Às vezes ninguém quer me escutar. Vocês sabiam disso? Que ninguém quer escutar o meu problema. E quando eu comunico um problema meu, parece que a pessoa acha que eu estou numa fraqueza. Eu vou dizer a verdade para você. Eu já morri 2 vezes, voltei. Eu acho que já é suficiente para mostrar, né? É verdade? Precisa, né? Fraqueza já é família, então. Glória a Deus. Mas a palavra dita a seu tempo são como maçãs em salvas de prata. Então a gente tem que aprender também. Eu peço para Deus me ensinar todos os dias, para que eu possa falar no tempo certo, me expressar no tempo certo, não magoar minha esposa. Peço que Deus ajude minha esposa a não me magoar. Não é verdade? Porque nós temos que também aprender isso. A sua esposa não vem com o Manuel, né? Ou ela vem? Agora a mulher, eu vou falar uma coisa, irmãos. Vocês olhem por mim depois. Mas as mulheres têm que ganhar um troféu, porque aguentam, né? A gente, o homem, sinceramente, elas merecem um troféu. É a minha visão. Eu falo para minha esposa isso, ela merece um troféu. Acho que um troféu ainda é pouco para minha esposa. Acho que ela merece o céu. Por tudo que ela passa, por tudo que ela suporta, todas as coisas que ela ouve. O pastor é igual uma bomba atômica, às vezes. Às vezes vaza ali um pouco para um lado, eu seguro, o parafuso solta do outro, gruda o parafuso, põe no lugar de novo, para não explodir. Às vezes pode vazar alguma coisa, a gente é um ser humano. Mas eu tenho que pedir a Deus que Deus abençoe muito a vida da minha esposa. Eu quero falar para os casais,
Muitas brigas podem ser evitadas se nós soubermos falar do tempo certo. Quem quer pedir isso para Deus? Levanta a sua mão para cima, por favor. Você que é casado, você é solteiro, não sei, né? Quem é solteiro, peça sabedoria e o tempo certo fala com a mãe, com o pai, né? Levanta a mão aí também. Pode levantar a mão. Até o solteiro pode levantar. Fala comigo assim: Senhor Jesus, ensina a falar do tempo certo. Diga amém. Dê a melhor salva de palmas. Aqui fala que colocamos um freio na boca do cavalo, versículo 3, olha lá. Já estou terminando, irmãos, tá? Não vou muito além. É como é hoje um culto de ensinamento, eu tenho tentado falar o ensino, né? Quer dizer, pastor, mas onde é que ficou a profecia, a revelação? Calma. Porque no culto aqui tem profecia, tem revelação, tem jejum, tem oração. Quem jejuou hoje aí? Tem gente que não jejua de jeito nenhum, né? Eita, meu Deus. Pastor, estou pesando meia grama, se jejuar eu sumo. Glória a Deus, né? Vamos lá no versículo 3. Olha comigo a Bíblia, por favor. Vamos ver o que Deus está nos ensinando, irmãos. Hoje é um ensinamento de Deus para mim, para você e para nós, né? Ora, se colocamos um freio na boca de quem? Para quê? Para que ele nos obedeça. Glória a Deus. Também lhe dirigimos o corpo inteiro. Quem já andou de cavalo aí? Quem já andou com o cavalo sem o freio na boca? Ele para? Não para. Já tive essa experiência trágica. O cavalo que eu estava vendo, eu tinha 7 anos de idade. Subi num cavalo muito bonito. Era final de tarde. E o cavalo estava indo. Vamos falar na linguagem, não é falar na linguagem do gaúcho, né? Vamos falar na linguagem do paranaense. Glória a Deus. Estava indo de boa. Estava indo muito tranquilo o cavalo e ele estava lá troteando. Mas de repente, isso no Rio Grande do Sul, o cavalo enfesou que tinha que entrar no meio dos amaricá, que a gente chama, que é a unha de gato. E ele passou correndo no meio dos amaricás. E quem estava em cima dele? Eu. Irmãos, até hoje eu lembro o barulho que deu quando eu passei. A roupa, eu perdi ela. Eu caçava minha roupa e disse: cadê minha roupa? Os olhos tudo sangrando, braço, perna, barriga. Olhei a roupa, estava parecendo uma bandeira do Brasil, assim. Olhei para o cavalo e disse: para! E ele não parava e corria. E mais louquinho ele ficou, acho que os arrangados pegou ele também, né? As delegadas pegou ele, mas enlouqueceu. E aí ele viu uma poça de água, né? Uma lagoa, e entrou para dentro. E eu já estava, né, irmão, cheio de sangue por tudo. Olhei na beirada daquela água, tinha uma cobra gigante deitada dentro. E o cavalo conseguiu fazer eu cair dentro daquela água. Até hoje eu lembro. Por que eu subi em cima de um cavalo sem freio na boca? Sabe que eu comparo isso com uma realidade da nossa carne? Essa natureza que nós temos, ela é igual, é semelhante a isso, né? Vamos colocar assim. Parece que não tem domínio, né? Quer fazer tudo que é errado, tudo que não presta, tudo que é contrário à vontade de Deus, a nossa natureza ela quer. Quem já se deu por conta disso? Mas voltando ali, colocando um freio, né, na boca do cavalo, nós conseguimos fazer ele parar. Por isso está dizendo freio, né? Puxou a cordinha, ele para, porque machuca a boca dele. Não é verdade? E isso faz com que também o corpo do cavalo seja direcionado para a direção que você quer que ele vá. Amém? Aqui também vai dizer que os navios, por maior que sejam os navios, né, eles têm um pequeno leme que também faz a mesma coisa. Não se trata de um freio, mas também
que dá direção, na verdade? Não dá direção? Ele dá direção, né? E aqui vai dizendo mais, né, vai falando sobre a língua. Assim também, no versículo 5, olhe lá para você conferir. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Né? Mas pastor, eu sou crente. Será que a minha língua é crente? Glória a Deus! Glória a Deus! Um dia eu vi um pastor pregando, irmão. Olha que coragem aquele pastor. Ele disse que tinha uma irmã que ela, quando morresse, ela ia morrer sem um caixão no corpo e outro. Sério. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu disse, se eu falo isso na igreja, metade pede a carta e vai embora. Pede transferência. Dá transferência, pastor do céu. Que isso? Imagina. Misericórdia. Glória a Deus! Glória a Diz o seu irmão, é Deus! pesado isso, né? Aleluia! Mas tem gente que vai dizer assim, mas tem gente que acha que é, pastor, acha que é. Eu não vou julgar isso, tá bom? Não vou julgar essa questão. Foi um irmão que pregou, eu ouvi, fiquei assustado. Glória a Deus! Mas não descarta a possibilidade, né? Glória a Deus. Aqui diz, Aleluia! ai, glória a Deus. Aqui diz também que a língua se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia o que, irmãos? Uma grande floresta. Então, um pequeno fogo pode pôr fogo numa grande floresta. Aqui diz no verso 6, ora, a língua é um fogo e é um mundo de maldade. Já pensou você ser conhecido como, vou usar um nome aqui que não tem na igreja. Tem alguém chamado Joana aqui? Não? Graças a Deus. Vamos supor que tu seja conhecida, a irmã conhecida como Joana a Mentirosa. Não fica feio isso? A Joana linguaruda, Joana faladora, Joana isso, Joana aquilo. Não fica feio. Por isso o cristão tem que ter um controle na sua língua, na sua boca. E esse freio que coloca em nossa boca é Deus, é o Espírito Santo que vai controlar a nossa vida. Você pode dizer assim, mas a Bíblia diz, se alguém conseguir controlar, pastor, é um varão perfeito. Claro que naturalmente tu não consegue controlar. Mas pela ajuda, e a ajuda de Deus, pela ajuda do Espírito de Deus, Ele consegue frear as nossas palavras, a nossa boca, para não falarmos aquilo que é desagradável ao Senhor. Para ver que alguém diga para o seu irmão, você tem costume de falar palavrões? Você tem costume de falar palavras torpes? Né? Falar palavrão, você pode ver que depois você acostuma, tu fala palavrão toda hora. Tem cristãos que estão dentro da igreja e ainda não mudaram esse hábito. E os palavrões não são de Deus, coisas provém do inferno, são coisas demoníacas, diabólicas. Conheci uma mulher abençoada na igreja, fogo, glória. Pastor está julgando? Não é julgado, estou contando a verdade. Ai, glória e poder, e Deus está te falando, Deus. Aí chegamos um dia na casa dela, e ela chega, sabe aquela pessoa que faz filho, fez um monte de filho, glória a Deus. Deus abençoa ela. Mas era a coisa mais triste. Satanás, o demônio, capeta, Lazarento, cada um tinha um nome. Será que isso é certo? Aí eu cheguei perto dela, ela falou assim, você veja bem, pastor, glória, aleluia, esse moleque. Eu falei, meu Deus, irmão, tu nem sabe o que está dizendo. Não chama teus filhos de moleque, não chama teus filhos de demônio, de capeta, de Satanás, do Lazarento, porque quando está chamando isso, está amaldiçoando com a tua língua. A tendência do ser humano não é ser bom, é ser mal. É ou não é verdade? A Bíblia diz isso. A Bíblia chega a dizer em Romanos 8:8, pode abrir a sua Bíblia e veja o que está escrito: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja bem que a sua natureza não pode agradar a Deus. Mas quando tem uma nova natureza, quando o crente realmente nasce em Cristo Jesus,
quando nós nos convertemos de fato ao Senhor, quando a nossa vida foi transformada. Irmãos, pensar num palavrão pode acontecer de ficar um pedaço na beira da cama e destrocar o teu dedo e veio aquela palavra ruim na sua boca. Mas você segurou e não falou. Já tem cristão que vai dizer: nossa, eu pequei. Glória a Deus. Diz para o seu irmão assim: há uma diferença entre ser tentado e pecar. Que diferença? Ser tentado é uma coisa, agora dar-se a tentação é outra, diferente. Quem está entendendo? Que diferença? Pastor, eu pensei num palavrão. Você falou? Não. Glória a Deus. Repreendeu o pensamento? Repreendi. Mas isso vai depender de cada um, de nós trabalharmos isso em nossas vidas. Eu não posso mudar você. Eu não posso mudar a sua vida. Eu não tenho esse poder. Mas Deus tem esse poder. Cristo tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. Deus pode mudar as nossas vidas. Mas se nós abrirmos nosso coração, deixarmos, pedirmos ajuda ao Espírito Santo, porque não tem ninguém aqui bom ou melhor do que o outro aqui. Mas tem pessoas que estão aqui dizendo: Deus, me aperfeiçoa, Senhor. Me aperfeiçoa para a tua obra, me aperfeiçoa para fazer a tua vontade. Irmãos, quando nós estamos procurando fazer a vontade de Deus, vamos errar menos. Quando Deus criou, quando Deus nos formou, Ele nos formou com essa graça de poder falar, de poder nos expressar. Você já viu quando as pessoas não têm essa graça de falar, não tem essa bênção que é a comunicação? A pessoa é muda ou é surda. Minha irmã, tem uma irmã minha que nasceu, ela nasceu sem a parte ali, onde tem um som, onde que ela capta o som, nasceu com uma deficiência, nasceu de 6 meses, 2 mulheres, estão as mulheres hoje, mas eram 2 menininhas, nasceram de 6 meses, uma nasceu com a imperfeição, não tinha audição, não era para enxergar, não era para falar, não era... Engraçado que a minha irmã, ela não ouve, mas ela aprendeu a falar lendo lábios. Ela fala contigo, ela conversa com você lendo teus lábios. Tem pessoas que olham para ela e acham que ela está ouvindo o que está falando. Não está ouvindo. É só vibrações que ela sente. Coitada. E muitas vezes, irmãos, eu parei para pensar nisso. Eu dizia assim: coitada da minha irmã, nasceu sem essa... Deus não... fez ela assim, não escuta. Eu escuto, eu posso falar, eu posso saber o que as pessoas estão falando. Muitas vezes quando eu estou conversando com ela, fico olhando para ela, conversando com ela, coitadinha, ela mistura as coisas, ela não sabe muitas vezes o que está falando, fala muito rápido perto dela, confunde ela. Mas eu fico olhando para ela e digo assim: olha, eu vou falar algo, pode até surpreender, mas é melhor às vezes a gente nem escutar nem falar. Se é para errar. É triste até o que eu vou dizer, não é verdade? Se é para magoar as pessoas com as tuas palavras, se é para ferir os outros com a tua língua, porque tem gente que não mede palavra, tem gente que magoa os outros, a gente sai falando coisas, depois que fala, irmãos, depois que machuca, que fala, para pensar. Vamos fazer o seguinte: vamos calar a nossa boca, vamos pensar, vamos orar antes. Palavra que você diz, principalmente, eu vou falar para homens que estão aqui, para as mulheres, a esposa, não machuque a esposa de vocês com palavras, não chegue agredindo elas com palavras. Chamar sua esposa, irmãos, eu vou falar algo que eu presenciei. Eu já vi homens dizer-se de Deus, chamar a esposa de égua, de burra. Tu não sabe nada, sua burra, sua isso. E de noite depois ela, burrinha, vem cá. Aí ela chuta ele mesmo. Não sabe tratar a esposa. É a coisa mais linda que Deus te deu. A Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher, encontra uma esposa, alcançou a benevolência de Deus, alcançou a misericórdia de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Se for para machucar, fecha a sua boca.
Não machuque com as suas palavras. Eu tenho certeza, se eu perguntar para as mulheres se elas preferem levar um tapa no rosto ou uma palavra, vou dizer assim, maldita. Não maldita com maldição, eu estou dizendo. Não dita com correção ou corretamente. Tenho certeza que elas vão dizer: eu prefiro levar um tapa no rosto do que uma palavra que vai me ferir a minha alma. A mulher se fere a alma delas. E pode passar o tempo, ela vai lembrar. Quem está entendendo? É? Sim ou não? As mulheres confirmam isso ou não? Olha aí, quantas mulheres dizendo sim. Então nós temos que aprender, Aleluia. respeitar, falar no tempo certo. Eu sei que é Deus que está mandando eu falar isso. Porque, irmãos, eu não vim com esta palavra. Eu tinha um estudo, eu pedi para minha nora ainda: imprima este estudo. Aleluia. E a minha nora foi lá e imprimiu o estudo para mim, entregou ali, colocou, está ali na minha bolsa. Eu toquei no estudo do Espírito Santo. Eu tocava no estudo: Senhor, deixa eu falar esse estudo. E o Senhor disse: não, eu quero que tu fales sobre o poder da língua. Eu vou dizer uma coisa, eu quero que você guarde. Quando nós, que somos cristãos, temos a presença de Deus nas nossas vidas, as palavras que saírem da sua boca, elas têm poder. Porque quando você ora por alguém que está possuído pelo mal, você vai dizer em nome de quem? E esses demônios vão sair ou não? Então tem poder na palavra. O poder é o nome de Jesus. Mas quando você diz o nome de Jesus, é por palavras. Glórias a Deus. E quando nós cantamos para Deus, nós não usamos a nossa língua. Quando bendizemos, quando profetizamos, quando falamos, quando dizemos para alguém: eu te amo. Sim ou não? Mas você já viu que essa natureza é tão terrível que a mesma língua que diz eu te amo, ela também diz eu te odeio. Sim ou não? Então nós temos que ter um cuidado a partir de agora. Cuidado com as palavras. Abençoa o teu lar. Não chega chamando, ofendendo a esposa, ofendendo, né, pai, mãe, pessoas que estão ao teu redor. Cuidado. Tenha cuidado com a tua boca. Tenha cuidado com as palavras, porque com as palavras que você hoje falar, naquele dia, nós teremos que dar conta das nossas palavras, pastor Fábio. A Bíblia diz que toda palavra frívola que você hoje proferir, amanhã você dará conta dessas palavras. Então aproveite esse dom de Deus que você tem. Aproveita esta graça de Deus que você tem. E use para fazer as coisas certas. Use a tua língua para as coisas corretas. Amém? Só para concluirmos, glórias a Deus. Aleluias. Irmão, uma coisa que me entristece é a falsidade. Além de palavrões e coisas, né, desobediência, é uma coisa que me dá uma tristeza dentro de mim. Mas a falsidade é uma coisa terrível. Eu não posso falar para o irmão assim: ô meu irmão, que admiração que tenho por ti, ou com a minha língua, né, dizer, exaltar, e depois eu ficar falando mal pelas costas. Ou deixar o diabo usar minha boca para mentira. Quem está entendendo? Não deixa o diabo usar a tua boca, a tua língua. Não deixa. Você diga assim: a minha boca é a boca de Deus. Oh, glória. Lembra Isaías? Oh, glória. Deus está dizendo para mim. Lembra de Isaías? Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou corretamente. Ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Para ele ser um profeta, ele precisava ser purificado a sua boca. Vamos colocar a sua língua, a sua linguagem. Não é vergonhoso se você hoje aqui, olhe para mim, por favor. Não é vergonhoso se hoje aqui você dizer para Deus: Deus, purifica a minha boca, limpa os meus lábios, purifica a minha língua, Senhor. Isso aqui é culto para crente. Aleluia.
falando para mim, é para você mesmo. Glória a É para mim também. Para me converter mais. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso melhorar todos os dias. Diz para o seu irmão, você também precisa? Ou diz para ele assim, quem sabe você já é perfeito. Fique em pé, por favor. Até aqui, Deus mandou. Só que